Olá pessoal, estamos começando mais um podcast CMB e o convidado de hoje é o Gustavo. Ele é pastor e ele é líder da Igreja da Criança. Mas antes da gente começar esse podcast, eu quero te apresentar nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook como Comunidade Metodista de Brodowski, no Instagram como @IgrejaCMB. Estamos com os dois canais novos no YouTube, um é o Corte CMB e o outro é o Nostalgia CMB. Então, antes da gente começar esse podcast, é muito importante você deixar o teu like aqui no vídeo, compartilha já para as pessoas poderem assistir e que essa palavra aqui venha ser algo proveitoso diante da presença de Deus, venha estar ministrando sobre a vida das pessoas. Gustavo, seja bem-vindo ao podcast CMB. Obrigado. Quem que é a pessoa do Gustavo? Eu sou... Meu nome é Luiz Gustavo, né? Muita gente não sabe disso, mas é Luiz Gustavo. Eu sou casado com a Cássia. Eu e ela somos líderes do Ministério Infantil. Já faz quanto tempo vocês estão já de frente com o Ministério? Se eu não tiver enganado... Quem guarda mais é a Cássia, mas se eu não tiver enganado, há uns 4 para 5 anos já. Passa rapidinho. Passa. Pode ser que seja menos, mas é mais ou menos isso daí. 4 para 5 anos. Tem 2 filhos, né? O Levi, fez 7 anos, e a Esther, de 2 meses. Bebezinha, né? Chegou agora. Foi. Começa contando um pouquinho da tua história. Você faz o quê de trabalho? Hoje, eu trabalho eu sou artista digital. Trabalho como retocador de imagem, tratamento de pele, de fotografia. Isso é interessante o pessoal saber, porque eu acho legal, eu acho bacana o teu trabalho. Antes de eu começar aqui, você trabalha para você mesmo? Como é que funciona? Trabalho para mim mesmo. Trabalho para mim mesmo. E se o pessoal quiser te contratar aí ou conhecer o teu trabalho, qual rede social que eles procuram? Como é que eles fazem para te achar? Eu tenho uma rede social que é profissional, né? Porque eu separo as duas. Essa profissional minha é gustavosilva.ad. Ali eu mostro todo o meu trabalho, os vídeos, procedimento, como é feito. Porque o pessoal acha que acha que é simples fazer, né? Mas tem... A montagem da imagem e tal. Tem todo um processo ali por trás para deixar a imagem da pessoa ou do produto bem bonito, né? Começa falando um pouquinho da tua infância pra gente, de onde você é. Você é daqui mesmo, de Brodowski? Não. Eu sou lá de Caçapava, né? Caçapava é ali no Vale do Paraíba. Caçapava fica entre São José dos Campos e Taubaté. Para frente é Campos do Jordão. Subir na serra ali é Campos do Jordão. Já tem uma referência aí, o pessoal já conhece. Eu nasci ali, em Caçapava. A minha irmã, Janaíne, e o Rodrigo, nasceu ali. Meu pai trabalhava na Ingesa. Uma empresa que ela fabricava, na época, tanques de guerra, armamento para o exército brasileiro. Essa empresa, na época, fechou. E quando eu tinha 6 anos, essa empresa praticamente fechou, faliu, né, que a gente fala. E meu pai era muito bem ali. Né? Meu pai era advogado, era do Exército. Teu pai era do Exército. Não só trabalhava, ele era do Exército. Ele era do Exército. E dentro do Exército ele se formou para advogado, né? Ali na faculdade de Taubaté. E devido a essa empresa fechando, a situação ficou meio complicada na época e a gente meu pai arrumou um serviço aqui em Ribeirão, um trabalho aqui em Ribeirão, no Hospital São Lucas, que é o Hospital Ribeirânia. Né? Ele veio trabalhar aqui e ele fazia aquele processo de... Ele saía de Caçapava no domingo, aí trabalhava até sexta à tarde ele voltava para Caçapava. E Caçapava é longe, sabe? Dá quase 500 quilômetros, 500 é alguma coisa. Então, ele fazia esse trajeto. Só que chegou um período que não deu mais. Começou a ficar cansativo. Aí a família veio para... Era para vir para Ribeirão Preto. Só que aí apresentaram o Brodowski para ele. Falou, uma cidade mais tranquila. Ribeirão, na época, já era grande, né? Isso Eu nasci em 84, isso daí beirando os anos 90, assim. E aí ele... Você tinha uns 6 anos aí. 6 anos. E aí ele mudou para cá. Ele arrumou uma casa aqui em Brodowski e trouxe a família para cá, né? E aí trabalhava em Ribeirão, só que logo ele já aposentou, né? Porque já estava o período de fase para ele aposentar.
E ele aposentou como advogado. O pessoal acha que foi do Exército, mas foi como advogado. E depois disso, a gente conviveu aqui em Brodowski. Eu lembro que a minha irmã sentiu muito. Lembro assim, né? Ela conta que minha irmã sentiu muito, que ela já era adolescente. E Caçapava, cara, é uma cidade muito boa, sabe? E lá... É grande essa cidade? É grande. Assim, não é tão grande, mas assim, aonde ela está localizada é um lugar muito bom, sabe? As megas empresas do Brasil estão ali, né? Então, é muito bom lá. E o padrão de vida nossa, pelo que a minha irmã conta, eu lembro bem pouco, era muito bom. Assim, quando a gente morava lá, eu morava no último apartamento no centro da cidade, de frente com a principal praça de Caçapava. Então, tipo assim, meu pai tinha carro do ano, era aquelas coisas, sabe? Tinha casas de aluguel lá e tudo mais. E quando essa empresa fechou, as coisas ficou bem críticas. E meu pai, ele já tinha um pouco de problema com bebida, né? Então, assim, devido a isso, ele passou a beber muito. Só que não era aquele tipo de pessoa de ficar jogado para a rua aí, né? Mas ele bebia muito e tal. E o casamento da minha mãe com ele estava bem, bem crítico, assim, né? E foi aí que o pastor Jefferson Jair Santana, a gente morava aqui na Vila Cristal, foi lá fazer uma visita. E aí meu pai se apegou em Deus. Se apegou em Deus e na igreja e, tipo assim, resumindo a história, ele levou a família praticamente toda para a igreja, né? A gente começou a ir... Eu lembro que eu comecei aí, era aonde é o Dr. Alfredo ali. Foi logo no começo ali. Logo no começo, perto da velha guarda ali, onde meu pai pegou firme ali, né? Ele continuou bebendo, ele fumava, tudo, mas ele se apegou demais em Deus, né? E aí a minha mãe, depois de um tempo, foi. E aí eu já era criança, automaticamente minha mãe me levava, né? E aí foi a nossa conversão, assim, né? Você já perdeu teu pai, né? Já perdi ele. Ele faleceu como? Ele faleceu no ano de 2000. Eu tinha 15 anos de idade devido a um câncer que ele teve, né? Foi no pâncreas. E aí foi bem assim... quando ele descobriu, foi bem rápido, sabe? Eu não me lembro muito, mas eu acho que não durou um ano, assim. A questão de perder um pai novo assim pesa, né? Na questão de identidade. Nossa, demais. Como é que vocês aprenderam a lidar com isso? Apesar que também que você tinha um irmão mais velho, né? Teu irmão tá com quantos anos hoje? Sabe que eu não sei, mas... O Rodrigo deve estar com mais 40 anos. Ele tá com uns 47, mais ou menos. 46. A Janaína é mais velha ou mais nova? É a mais velha. É a mais velha. Vocês ainda teve, por exemplo, no teu caso do teu e da tua mãe, ainda tinha teus irmãos ali, né? Mas a situação ali é bem, bem complicada, do fato de você perder a pessoa ali que traz o sustento para dentro de casa, que cuida, né? Sim, sim. Teve a questão, você falou assim, do teu pai, ele ser aposentado. Isso, você falou assim que teu pai tinha bens, essas coisas, né? Uhum. Ele chegou a perder isso quando veio para cá? Como é que foi isso? Perdeu assim... É porque quando a gente veio para cá, que a situação ficou bem crítica financeiramente e tudo mais, o que aconteceu? Ele foi desfazendo, sabe? Foi vendendo, foi... E você lembra dessa fase? Na hora que você pulou, eu falei, eu vou voltar para... E você lembra? Você sabe como é que foi isso? Como é que ele passou? Foi essa questão que ele começou a entrar nas bebidas. Ele já... pelo que eu sei, ele já bebia lá em Caçapava. Mas acabou agravando por conta da condição. Mas eu falo assim, que nem eu falo. Às vezes a gente fala problema de bebida, acha que precisa de uma casa de recuperação. Não, meu pai, ele era bem controlável, mas ele bebia. Você entendeu? E minha mãe não gostava, cara, sabe? Apesar que esposa que gosta, né? Então, foi muito conflito ali, sabe? Então, tipo, quando a gente veio pra cá... meu pai alugou uma casa muito boa, de 3 quartos, suíte, sabe? Era uma casa boa. Mas, tipo assim, ele foi desfazendo das coisas. Entendi. Você entendeu? Vai tentar sobreviver diante da... Tinha aposentadoria, tudo, mas foi um período bem, bem crítico mesmo. A questão da tua conversão. Desde pequeno você já conhece a palavra. Sim. Tem a questão de, tipo, desde pequeno você teve firme? Ou teve uma fase da tua vida que... Deus te tocou de alguma maneira e você lembra disso, pra você poder compartilhar com a gente? Eu sempre fui envolvido desde essa época, provavelmente aí dos 8 anos, vamos dizer assim,
que eu comecei a ir na igreja porque a minha mãe ia, então me arrastava porque era criança. No ano de 2000, quando ele faleceu, eu tinha 15 anos de idade. E as amizades já não ajudavam muito. Você entendeu? Então, tipo assim, quando ele faleceu, eu já dava um pouco de trabalho. Quando ele faleceu, as coisas meio que piorou. Sabe? Porque aí, o que aconteceu? Minha mãe quis assumir o papel dele. E aí, aquela fase de rebeldia e tudo mais, as amizades. E aí, eu acabei... eu falo assim, ó, eu vinha na igreja, por tanto minha mãe ficar falando na minha cabeça, eu sentava aqui, assistia o culto, mas, tipo assim, eu dava muito trabalho lá fora. Muito trabalho, sabe? Muito trabalho. Mas você já morava ali por... Quando foi isso aí? Você morava aqui na Vila Cristóvão ou já estava na Não, Coab já 3? estava na Coab 3. Quando ele faleceu, você estava ali? Já estava lá. Ali foi bem complicado Foi. também a questão ali das amizades, né? Eu Foi. também tinha algumas amizades ali, né? E como é que foi lidar com isso? Ah, você fala a questão quando... Das amizades em si e tá dentro da igreja. Ah, não, você tinha aquela... Eu tinha aquele pensamento assim, tipo, pô... Nossa, velho, o que eu tô arrumando a minha vida, sabe? Tipo, sabendo que é errado. Sabe? Aí, tipo... Só que não sabendo administrar a situação. Exatamente. Aí, tinha época que eu pensava assim, pô, acho que eu vou sair da igreja mesmo, porque aí eu não fico com aquele pensamento na cabeça, você entendeu? Porque, tipo assim, ó, tem muita gente que fala assim, pô, faz coisa errada, mas vou na igreja para... deu uma aliviada. Cara, eu não tinha isso. Eu olhava assim para os pastores, olhava para o louvor, falava... E nessa época, antes do meu pai falecer, eu já tinha começado a estudar bateria, né? Já tinha, assim, interesse pelo louvor. Mas eu não tinha coragem, porque, tipo, pô, faz as coisas erradas lá fora, que jeito, você entendeu? Então, aí eu pensava assim, pô, vou sair da igreja, porque quando eu vim aqui, minha consciência não pesa, sabe? E tinha a questão do ministério também, né? Por Exatamente. exemplo, eu não posso fazer coisa errada, vou estar na escala, vou estar ali. Exatamente. Eu tô te perguntando porque eu passei por uma fase assim, mas a minha fase foi a questão da minha mãe mesmo, ter deixado de ir na igreja, e automaticamente eu parei porque eu ia com ela, né? Mas no teu caso, por exemplo, a família tá ali, mas o conflito é com você, né? Sim. Tem a morte do teu pai, a situação, tudo que vocês estão passando, as amizades envolvendo. Como é que foi essa questão? Durou muito tempo? Você chegou um tempo da tua vida a ficar distante? Como é que foi isso? Ó, exatamente assim, lembrar, eu não vou. Mas eu lembro que minha mãe, ela sempre falava assim, nossa, eu tô orando para você arrumar uma menina da igreja. Porque, tipo assim, sabe aquele negócio assim? Se ele apaixonar por uma pessoa da igreja... Vai ficar com a cabeça dele voltada também. Exatamente. E é engraçado que minha mãe ela sempre falava assim, você vai ver, a tua esposa vai vir de fora. Ela não é daqui. E foi o que aconteceu. Mas nessa época... tipo assim, ó... Eu nunca eu não lembro de eu ter saído da igreja de não vir mais, sabe? De desviar mesmo e falar, não vou mais na igreja. Eu não lembro dessa época. Mas eu era tipo assim, ó, 99,9% mundano e 1% na igreja ali, você entendeu? Entendi. E depois de um tempo... eu me envolvi com o Ministério de Louvor, se eu não estiver me enganado, de 98 para 99, quando eu me interessei. E em 2000 meu pai faleceu, eu parei. E aí, depois, tipo assim, só que esse período fora da igreja, que eu falo assim, não durou muito. Eu lembro de não ter durado muito. E aí eu me envolvi com o Ministério de Louvor. O Gustavo Bonicenha, que sempre foi meu professor de bateria, ele falava, cara, você tem que entrar no ministério, você tem que entrar no ministério. E aí minha mente ficava trabalhando assim, poxa, eu preciso mudar de vida, né? Eu já vou fazer 18 anos. Eu lembro que meu pai falava assim para mim, antes de ele falecer, que eu já dava uns trabalhos, ele falava assim para mim, eu não vou buscar filho meu na cadeia. Ele falou, se você fazer 18 anos... É radical mesmo. Ele tinha muito aquela questão. Ele era uma pessoa muito calma, tranquila, sabe? Mas ele tinha uns pensamentos muito fortes. Então, ele sempre falava para mim, se você fazer 18 anos, eu não te busco na cadeia. Ele falava isso para mim. E aí, com 15 anos que ele faleceu, e aí eu comecei a me envolver com o Ministério de Louvor, sabe? Fui tipo assim... eu lembro que eu cheguei num amigo meu e falei para ele, falei, cara, não dá mais, não rola, cara, eu preciso mudar de vida. Eu falei, tô deixando minha mãe de cabelo em pé. Falei, não dá, cara, eu vou socar a cabeça na igreja aí, vou. Mas, assim, eu me afirmei na igreja, entrei no louvor, mas eu tinha meus problemas ainda.
sabe? De pecado, sabe? Eu dava um trabalho ainda para a turma aí. Você acha que isso foi por conta da morte do teu pai ou não? Você falou assim que já com o teu pai vivo você já estava dando trabalho, né? Mas Já. você acha que agravou esse tipo de coisa? Eu acho que sim, porque a minha mãe quis me proteger demais, sabe? Ela fechou assim, tipo... eu lembro que na época a minha irmã era casada com o Sandro e a minha mãe implorava, né? Implorava. Aí, o que acontecia? Eu fiquei sabendo disso de um tempo depois, mas a minha irmã com o Sandro conversava com os jovens na época, que era o Zé Leandro, aquela galera lá, e falava, chama o Gustavo, porque, tipo assim, ele sabia o trabalho que eu dava, e de qualquer forma eles queriam contornar para arrastar eu para dentro da igreja, sabe? Eu te perguntei a questão da estrutura familiar. Eu lembro quando eu vim para a igreja, né, que eu fiz meu encontro, logo depois veio a minha irmã e veio vindo, né, minha outra irmã, minha mãe voltou, a minha irmã mais nova ali, ela também estava caminhando, mas a questão no meu caso foi a questão da separação, né, dos dois. Criou quebrou toda aquela estrutura na família, assim, e aí minhas irmãs acabou se perdendo, minha mãe também, e só eu que permaneci na igreja e fiquei, né? Eu te pergunto isso aí, é mais para o pessoal que está em casa identificar, porque de repente tem gente que está assistindo a gente e fica naquela situação. Tem fases na vida da gente que a gente vai ter que aprender a lidar com algumas áreas da nossa vida, né? A gente não sabe por que é rebelde, mas é rebelde. A gente não sabe por que a gente está pendendo tanto para o mundo, mas tem alguma coisa ali que está querendo suprir uma carência de algo que você não está sentindo de Deus, né? Nesse tempo aí, você lembra quanto tempo você ficou desse jeito e qual que foi a tua primeira experiência que você teve que te impactou assim para você voltar? Você falou assim que 99% você era mundano, tá dentro da igreja, mas para você voltar mesmo para Jesus assim e se dedicar a ele? Lembro sim. Que aconteceu? O meu pai, cara, ele era um super-herói para mim. Para mim e para os dois irmãos meus. Né? Isso daí, o pastor Jefferson, às vezes, fala dele na igreja, que ele trabalhou aqui, né, numa época. Então, tipo assim, meu pai foi um pai presente, tanto ele quanto a minha mãe. Meu pai tinha literalmente caráter, você entendeu? Né? Eu lembro dele contando história para mim sentado na varanda, de ele ter namorado a minha mãe na corte sem ele saber o que era isso. Você entendeu? Minha mãe conta isso até hoje. Nossa, eu não beijei teu pai no casamento, no namoro. Né? Tinha aquelas histórias antigas que se beijar vai engravidar, aquelas coisas de antigo. Mas meu pai tinha um respeito muito grande até... Isso todo mundo sabe. Quem conhece meu pai sabe. Então, ele foi um pai muito presente. Eu lembro de quase todos os sábados, ele levava eu para Ribeirão no aeroporto para ver os aviões, levava câmera para tirar foto. Tem foto guardada até hoje. E quando ele faleceu, que deu essa piorada, quando eu tive esse contorno para a igreja, que eu comecei a pensar, poxa, preciso mudar de vida. Falei que eu estou arrumando, né? Eu me afirmei na igreja. E aí foi a época que os encontros começou a bombar, sabe? Foi aquela época que os encontros... Veio a visão celular que veio para Brodowski. Isso. E aí eu lembro que os pastores daqui foram primeiro e eles voltaram, cara. Eles falavam no púlpito assim, eu ficava olhando aquilo lá, eu falava, cara, eu tenho que fazer isso daí. Nossa, eu tenho que ir pro encontro. Aí minha irmã foi na época, nossa, ela voltou falando. E aí, engraçado que ninguém contava o que acontecia. E aí te deixava... Gerar aquela curiosidade, né? De tipo, nossa, eu preciso ir para ver. Exatamente. E aí eu falei, nossa, eu tenho que ir. Eu era adolescente na época, né? Tava naquela fase de adolescente para jovem, né? A idade eu não vou lembrar exatamente, assim, mas eu lembro que era menos de 20 anos. De 17, talvez, ali. E aí surgiu a oportunidade que lá em Barretos, na época era o pastor Eric, ele abriu para jovens fazer. E o Jefferson pegou a galera que mandou todo mundo. E aí a gente foi. Na época, o pastor Jair Santana foi com a gente para trabalhar, né? Porque como foi muita gente de Brodowski, principalmente adolescente, ele foi para trabalhar lá. E aí, tipo assim, eu entrei lá imaginando uma coisa... Né? Imaginando, tipo assim, poxa, no primeiro dia minha vida vai ser totalmente transformada.
E no primeiro dia eu falei, eu tenho parente em Barretos. Eu falei, cara, eu vou sumir daqui, né? A gente sabe dos relatos que tem em encontro, né? Eu falei, cara, eu vou sumir daqui. Eu falei, isso daqui não vai prestar, não. A primeira palavra lá, né? Eu falei, não vou, não. Não vai dar certo, não. Eu falei, minha tia é daqui. Eu falei, eu vou vazar. Eu acho que no meu primeiro dia também eu queria subir. Nossa, aí eu lembro que lá foi na PAI e tinha um pasto e não tinha muro. Cara, eu assistia a primeira palavra ali, eu assistia e eu olhava e eu via que era cerco e o pasto e dava para ver Barretos. Eu falei, cara, eu vou vazar. Falei, esses caras não vão nem me ver aqui. Depois eu me viro com a minha mãe. Meu pai já tinha falecido, né? Falei, depois eu me viro com a minha mãe. Só que foi tipo assim... Sabe aquele negócio? Eu vou, não vou, e não fui. Você entendeu? Acabou ficando. Deu aquele medo, tipo assim, poxa, se eu me perder em Barretos, né? E aí fiquei ali. E ali eu tive uma experiência muito forte na questão de oração em línguas. Sabe? Um dos pastores lá, eu lembro dele direitinho. Ele estava dando uma certa palavra lá. E ele falou que a gente ia ser batizado no Espírito Santo. E eu não era. Eu tinha noção disso, mas não era. E aí ele começou a orar. Ele falou assim, a gente vai pôr as mãos sobre vocês. Eu lembro direitinho isso. E vocês vai liberar o fogo que dá dentro de vocês. E tava assim, eu já tava queimando por dentro. Tipo assim, poxa, tá acontecendo. E aí, o que aconteceu? Eu tava lá, eu peguei amizade com um cara de Barretos, ele conhece meus primos, eu tava lá no fundo, lá, eu falava pra ele, cara, vamos pra frente. Ele falou, não, peraí, vai chegar a nossa vez, aquelas coisas todas. E na época, não podia ficar conversando, eu levava fumo direto lá, porque eu sou uma pessoa que fala demais, né? Não vai falando tanto, senão você vai falar pra todo mundo. Verdade. E aí, que a gente tem que manter como segredo, gente, porque tudo que acontece lá dentro do encontro é algo. Então, vai ter que assim, meio que pincelar para poder falar e contar a tua experiência. Senão eu empolgo demais, acabo falando aqui. E aí, eu lembro que eu estava lá no fundo e eu comecei a falar em línguas. Do nada. Foi batizado. Veio um negócio assim... E essa questão do batismo, por exemplo, depois você volta aí. Por exemplo, era comum no meio dos jovens da tua época ou não? Tipo, tinha alguma coisa, todo mundo falava ou não? Era algo mais, tipo assim, o pessoal não conhecia muito bem a oração em língua. Como é que era nesse tempo? Até que conhecia. Até que tinha, eu lembro dos jovens, assim, eu sempre escutava eles orando em línguas. Mas era comum, tipo, no meio do culto acontecer ou não? Tipo, era algo mais restrito, quando ia para um canto buscar, Deus derramava? Eu acho que... Eu não lembro muito bem, mas não é tanto que nem é hoje, sabe? Isso eu sei que não era tanto, principalmente na época dos jovens, né? Mas teve uma época da galera também que aí o negócio pegou, sabe? Pode voltar lá, volta lá. Então, e aí começou a queimar algo dentro de mim e do nada eu disparei ali a falar em línguas. E tipo assim, aí eu botei na minha cabeça, eu falei assim, poxa, mas eles nem pôs a mão em mim ainda, né? Sabe aquele negócio assim? Tipo, mas sabe aquele negócio que você... Aí eu pensava assim, eu lembro que eu caí ajoelhado, eu tava chorando muito. Aí na minha cabeça eu falava assim, não vou falar, eu tô inventando moda aqui. Aí eu começava a orar em português, mas do nada, sem eu perceber, começava a orar em línguas. E aí eu lembro quando eu cheguei perto desse pastor lá para ele orar para liberar isso, né? Eu falei para ele, pastor, eu acho que o negócio aconteceu lá atrás. E aí ele falou assim, põe pra fora. Vixe, aí o negócio pegou fogo. Aí foi uma experiência, assim, que me marcou muito. Porque na minha mente, ali naquele momento, eu tava assim, eles vão ter que pôr a mão em mim pra isso acontecer. Sabe? Entendi. Então, tipo assim, aconteceu sem que ninguém fizesse nada. Algo muito pessoal teu com Deus ali. Exatamente. E dali o negócio disparou, sabe? E como é que você voltou pra Brodowski depois disso? Como é que foi a mudança? Foi bem radical, assim, sabe? Questão das amizades, você foi abandonando? Parei com tudo. Eu cheguei, eu tinha um amigo meu aqui, tenho até hoje. Foi quando eu cheguei nele e falei pra ele, cara, não dá mais. Falei, não rola mais. A gente andava muito de skate junto, sabe? Fumava junto. E aí eu falei, cara, não rola mais.
Não dá. E aí eu me afastei, você entendeu? Hoje eu tento arrastar ele pra igreja, você entendeu? Mas na época eu me afastei mesmo. Cortou geral. Geral, todo mundo. E, tipo, cheguei na igreja e peguei amizade com os jovens todos, você entendeu? Tipo, fiz aquela troca radical de amizade. Porque eu me conheço, eu sabia quem eu era. Falei, não adianta eu ficar andando ali, você entendeu? Não ia prestar. Ó, essa questão de experiência, teve um tempo na tua vida também que, tipo, eu cheguei a pegar, né? Que você tava meio em conflitos aí. Você Sim. quer contar sobre isso aí? Conta. Porque já é um bom tempo depois. Foi. Isso o quê? Faz quanto tempo? Você consegue assimilar aí depois dessa experiência, até você começar a entrar nos teus conflitos de novo ou não? Há uns 15 anos atrás, mais ou menos. Né? Depois passou, foi aquela... Sabe aquela fase que eu falo assim... A gente tem experiências, Jesus ele se revela quem ele é, mas a gente é cabeçudo e acha que nada vai dar certo, nada vai acontecer. Então, tipo assim, eu comecei a brigar muito comigo mesmo, você entendeu? Eu falo que eu entrei em conflito com o meu corpo, com a minha alma, com o meu espírito, meus pensamentos, você entendeu? Tipo assim, por que o fulano consegue e eu não? Sabe aquelas coisas assim? Por que sabe? E uma das coisas que me fez eu desanimar da igreja depois desse período foi a questão assim, por que eu vou na igreja? Isso foi a chave. Por que eu vou na igreja? O fulano chora, o outro sai orando, põe a mão no outro lá, o outro cai. Eu falei, eu chego aqui e não acontece nada. Sabe? E aí eu comecei a entrar em conflito comigo por causa disso. Mas, cara, eu não tinha vida de oração. Eu não tinha relacionamento com Deus, né? Eu costumo falar até para as crianças aqui que, tipo, se você não fala com Deus, dificilmente ele vai falar com você. Ele não é que nem um diabo que ele chega, né, aprontando um terror na tua vida. Eu acho interessante você falar isso, porque hoje, eu acredito assim, eu peguei muitas pessoas, aconselhei. O que eu mais vi, por exemplo, são pessoas que desde pequenas assim, nasceram, vou usar aí essa expressão, né? Nasceram dentro da igreja, pelo fato dos pais já ter sido da igreja, ter convertido e tal. E a questão, tipo, não, eu venho no culto, eu participo das células, a visão das células, tudo, né? Eu sou comprometido, mas não tem aquelas experiências. E você entrou num ponto legal da gente começar a conversar e até você falar desse conflito, que é a questão da oração, né? E o jejum, né? Também, sim. Que é o fato que faz toda a diferença ali no teu relacionamento com Deus, né? O jejum, a preparação tua, né? Você está ministrando para Deus, e a questão da oração, que é a intimidade, né? Sim. Pessoa que não ora, ela não tem unção, ela não vai sentir. Isso não tinha, porque a maioria das vezes que eu peguei essas pessoas, aí você começa a apertar, a pessoa tem vários motivos para poder dizer porque que ela está naquele ponto da vida dela, porque que ela tem vários argumentos. Mas na hora que você aperta nesse ponto, a pessoa, tipo, não, eu não jejuo, eu não tenho vida de oração. Como é que era isso? Não tinha nenhuma. Os tempos que eu tinha com Deus é quando eu vinha na igreja. Você entendeu? Então, tipo assim, jejum, misericórdia, nossa, não. Eu fiz nessa época, eu fazia, às vezes, na época da rede de jovens, o Zé Leandro falava, a gente vai fazer, vamos fazer jejum e tal. Aí eu fazia ali, mas não era algo assim, né, aquela fome por jejum que a gente fala, né? Não tinha nenhum. Vida de oração, então, assim, praticamente... Se eu falar 1%, eu falo que é muito ainda. Eu falo isso na minha vida. E eu falo que é essa questão, porque eu cheguei a pegar pessoas de ministério, né? Sim. Eu pegava muito no pé do pessoal do louvor. Porque quando você apertava e eu descobria isso, eu falava, gente do céu, vocês estão apanhando aí, vocês estão numa frente de uma batalha. Exatamente. Guerreando pela igreja, porque as pessoas... Eu acho que eu não sei se por conta do tempo a gente vai se tornando religioso, eu também já passei por essa fase, e não compreende o nível de batalha espiritual que ela está. Exatamente. E aí, de repente, ela está sofrendo tentação e ela está cansada, é aquela coisa de tipo, eu estou cansado demais, sempre tem evento na igreja. E é o outro lado, tipo, estou sendo muito atacado, estou sofrendo muita tentação. E não entende que isso é retaliação
da guerra espiritual que você tem na hora do culto, né? Sim. Na minha época que eu era firme na questão do louvor, foi uma fase que só tinha eu de baterista. Então, tipo assim, ó, todos os eventos era você eu. ali. Você entendeu? Então, era eu e o Mário. Só tinha... não tinha... O Mário revezava, né? É verdade. Aí, nossa, aí chegou uma época que eu tenho muita amizade com o Mário, nossa, da época minha. Eu lembro de falar pra ele, falei, cara do céu, eu lembro que uma época a Lúcia falava assim, ó, quem não vir na reunião de sábado, marcava uma vez por mês, ficava o mês inteiro sem escala. Cara, eu faltava só pra não entrar na escala, porque eu não aguentava, você entendeu? Mas, tipo, se fosse hoje... a gente sabe que isso é cansativo, mas hoje eu entendo do mundo espiritual. Você entendeu? Eu sei o que eu faço quando eu toco bateria, né? Por mais de não estar tocando hoje direto, não estar mais envolvido com o Ministério de Louvor, mas quando eu estou atrás da bateria, eu sei o que eu estou fazendo hoje. Eu sei o que acontece no mundo espiritual, você entendeu? Mas isso foi devido depois da mudança de vida que eu tive, de palavra, jejum e oração, você entendeu? Você entende que você chegou nesse ponto da tua vida, esse conflito aí depois, né? Foi por conta disso. A questão de não ter vida de oração. Literalmente. Não jejuar, não buscar, se consagrar. Literalmente. Não tinha nada. Vida de oração, jejum, não tinha nada. Isso, lógico, cara, um relacionamento que você tem com uma pessoa, você vai parando de falar com ela, automaticamente você se afasta e você não fala mais. E aí, tipo assim... Você entendeu? Eu falo que eu quis entrar de propósito nesse assunto aqui, porque, por exemplo, você está aqui desde sempre, né? Desde quando começou o ministério aqui em Brodowski e tal. Você está com quantos anos hoje? 38. 38. Aí o Jefferson tinha começado 2 anos a igreja de Brodowski, o ministério tem 40 anos. Você pegou quase essa fase inteira. Eu acho interessante a gente entrar nesse ponto pelo fato de... Eu percebo assim que chegou um tempo... que eu lidei com isso. Por exemplo, parecia que eu era o estranho, o patinho feio no meio do povo, né? Então, eu pegava no pé, o pessoal me chamava de chato, mas não era. Eu estava num momento da minha vida que eu fiquei 7 anos afastado. Né? Eu também conheço a palavra desde pequeno. Ali, para os 13 anos, eu me afastei e voltei depois de 7 anos. Só que eu voltei decidido, né? Tipo, já tinha passado por uma vida tudo atrapalhada no mundo, quase tinha sido morto lá, fui esfaqueado, né? Eu sabia que eu não morri porque Deus tinha um propósito na minha vida. Fui radical com tudo, né? Na questão de uso de drogas e bebida. Tudo na minha vida fui radical. Então, eu entrei, tipo assim, ó, eu vim para jogar. Eu vou para cima, né? E eu lembro que eu peguei numa fase... onde eu acho que... Eu não sei se o ministério em si estava passando por isso, mas eu lembro que era muito difícil me enturmar com, por exemplo, com jovens, até da tua época, porque eu me preocupava até o que falar, porque se você começava a falar demais de Deus, você era chato. Você falava demais de fazer a obra, o pessoal te descartava. E isso foi me preocupando, porque eu olhava aqui e falei, gente, será que eu sou o patinho feio no meio dessa turma aqui, né? E eu percebi que sempre que eu vim muito intenso, né? Eu não conseguia orar em casa, eu vinha para o tabernáculo, porque era a época que o tabernáculo estava sempre lotado de gente, mas era aquele pessoal mais velho, né? Sim. E eu ia pegando uma série assim, de etapas da minha vida, foi me dando um conflito também. Eu falei, Deus, não é possível, será que esse povo não está enxergando, né? Se eles não vigiarem, eles vão cair. E a maioria das vezes eu vi muita gente cair, eu vi muita gente se perder, né? Nesse tempo por conta disso. Então eu quis entrar de propósito, né? Para falar que a oração é fundamental. Nossa, né? demais. A consagração é fundamental na nossa vida. Eu lembro de um tempo também que você estava meio em conflitos, né? Você mesmo conta, né? Na questão que um dia você me procurou, né? Para poder se abrir. Você sentia aquele dia ali, você mesmo falou, né, que foi um tempo da tua vida que, tipo, eu preciso me abrir. A questão de não ter alguém para se abrir também e esconder essas coisas para si, acaba trabalhando muito, né, a nossa vida cristã, né? Servindo a Deus ali. Eu hoje não, mas eu era uma pessoa muito fechada, sabe? Não contava muito. Isso acarretou um pouco da morte do meu pai, né? Então, tipo assim, eu tinha dificuldade de falar as coisas para Cássia, você entendeu?
aquela tipo de pessoa que não me abria, sabe? E quando foi acontecendo tudo isso, foi quando a Cássia falou pra mim, né? Eu lembro direitinho, foi numa segunda-feira. Você já estava casado, né? Já estava casado. O Levi não tinha nenhum ano ainda. A Cássia falou pra mim, ela falou, ó, lindo, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda, porque... ela chegou a falar pra mim, falou, ó, eu tô aguentando, mas né, vai chegar uma hora que não dá mais. E foi a época que eu te procurei. Foi numa segunda-feira, se eu não me engano, foi em novembro de 2017, se eu não me engano. A segunda eu lembro, porque eu tava sempre insistindo pra você ir na cela, você não parecia, mas eu lembro que você me mandou mensagem, eu tava terminando a cela, eu falei, ó, daqui a pouco eu tô em casa. Aí eu lembro que eu tava chegando em casa, você encostou o carro ali, a gente na rua ali mesmo, pra conversar, né? Eu não sei se você lembra, nesse dia eu cheguei na célula. Você chegou e eu não lembro. Não, eu não... É porque eu sempre te chamava, eu não lembro. Não, foi tipo assim, eu já fazia... Foi mesmo, a gente não conseguiu conversar lá, porque o pessoal ficava no final ali, todo mundo vinha, né? E aí eu falei, ó, vai, foi verdade. E aí eu lembro, eu não sei se você vai lembrar disso, o Gozinho fala assim, essa restauração que eu tive com Deus, eu lembro os detalhes todos, porque foi algo muito marcante para mim, então eu lembro de tudo. Eu lembro que nessa segunda-feira, acho que foi em 2016, o Levi nasceu em 2016, foi final de 2016 isso. Eu acordei, lá no outubro, novembro mais ou menos. Eu acordei na segunda-feira, eu estava desempregado. Eu acordei, a Cássia falou para mim, isso era por volta das 7 horas da manhã, ela falou, lindo, você precisa de ajuda. Ela falou, não dá mais. Falei, não dá mais. Ela falou, procura o pastor Alexandre, conversa com ele, fala que você precisa de ajuda, fala das coisas. E aí, nesse dia, eu lembro que ela falando, eu estava sentado na cama, de cabeça baixa, pensando assim, ó, ou eu chuto o pau da barraca de uma vez por toda, ou eu vou procurar ajuda. Porque, tipo assim, ó, nessa época... eu já tinha falado para a Cássia várias vezes ir embora de casa, sabe? Eu lembro que uma época, quando eu ia para Ribeirão, eu voltava de carro sozinho, o diabo ficava falando para mim, cara, já... Atacando a mente. Você entendeu? Já, tipo assim, ó, se mata porque você encerra, vai dar tudo certo. Eu lembro que você estava numa fase muito difícil. Nossa, mesmo, né? muito. A questão... Era recente o teu casamento, você estava desempregado... Tinha a questão do teu menino, né? Ela cuidando, não conseguia. Eu lembro dessa fase. Eu lembro que você começou mandando mensagens. Agora que eu estou refrescando minha mente aqui, você está falando a verdade. E eu falei para você começar a ir na célula, que depois a gente conversava. Né? E aí eu sentado na cama, ela falando para mim. E eu lembro direitinho. Eu sentado na cama, o diabo me atacando. E aí eu peguei e virei para ela assim, falei para ela. Falei assim, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma mensagem para o Alexandre. Se ele me responder e se propôs a me ajudar, eu falei assim, ó, eu vou fazer uma força. Porque eu, particularmente, eu sabia da situação que eu estava. Eu costumo falar que eu não estava no fundo do poço, eu estava na lama, debaixo da água lá, sabe? E aí foi na segunda-feira que eu te mandei mensagem, falei, ó, então eu vou na célula. E aí eu fui. E eu não sei se você lembra disso. Eu acho que agora você vai lembrar, porque eu vou te contar. Deus já tinha te falado que eu ia aparecer na célula. Eu lembro. Eu lembro de algumas coisas parecidas, porque, tipo assim, eu lembro que eu te insisti, mandava mensagem, já estava orando por você. Sim. Eu acho que eu tinha entregado uma palavra para você uns 2 anos antes. Isso aí eu lembro. E na época você fechou assim, você pegou e falou assim, não, tá tudo bem. Você tá falando da questão de ser difícil de se abrir. E eu lembro que desde aquele dia eu tinha convicção, porque eu tinha tido um sonho contigo. E nesse sonho, eu lembro que você estava... eu estava por cima olhando. Foi uma experiência muito forte para mim. Na época eu nem orava por você, nem nada. Era algo assim... Tive esse sonho. Acho que Deus ele sabia de todas as coisas. Sim. Eu tive um sonho, eu olhava por cima, assim, era um cemitério, e você vinha e sentava nos túmulos, punha a mão e ficava se questionando. E aí, eu sabia que Deus estava me sustentando, eu estava ali junto com ele estava me mostrando. E Deus começou a me mostrar, falou, olha, ele tem problema com isso, tem problema com aquilo outro. E eu lembro que vinha como que se fosse... alguns demônios, assim, espécie de fantasma, né? E eles chegavam perto, se assustavam, levantavam, corria e sentava em outro. E aí,
ele falava para mim, falava, olha, ele tem problema com isso, ele tem problema com aquilo outro, ele tem problema com isso e tal. E foi muito real para mim. Eu acordei e eu lembro que num culto de domingo, eu fui até você e coloquei a mão em você, orei por você. Eu falei, ó, preciso falar contigo. Aí eu falei, ó, Deus me mostrou isso. Aí você falou assim para mim, não, tá tudo bem. E eu percebi que você fechou. Sim. E eu já tinha tido algumas experiências parecidas, eu também já fui muito assim. E na hora eu senti, eu falei assim, bom, eu falei, agora eu sinto que eu não posso forçar nada aqui, e de repente eu vou perder ele vai ficar com raiva de mim. E eu comecei a orar. Aí eu lembro, eu fiquei uns 2 anos orando por ti. Foi. Pelejando, ali, né? Mandava mensagem, te chamava. E eu lembro mesmo desse dia, porque eu senti que estava chegando. E Deus falou muito forte comigo. Agora você está me recordando, eu estou lembrando. E aí, naquela segunda-feira, foi... E aí, você falou, não, vamos lá para casa para a gente conversar aqui, não dá e tal. E a gente foi lá para tua casa. E ali, o que passava na minha mente ali? A situação que eu tava. Precária, sabe? Tipo... ministerialmente, espiritualmente, financeiramente. Tava assim, ó, nível 0. Hard mesmo, você sabe disso. Eu vou fazer uma pergunta para você antes de... Você acha que a questão de você ter fechado o coração naquele dia que a gente conversou, de repente você ter se fechado ali, não ter deixado Deus, agravou toda essa série de coisas na tua vida? Agravou. Tipo assim, ó, se você tivesse sido obediente ali na hora, a voz do Espírito Santo, e tipo, não, agora eu vou pôr tudo na mesa, eu vou me abrir, teria... intervido em 2 anos da tua vida. Não, eu sei porque você sofreu muito. Sim, não, agravou, com certeza. Eu lembro que quando você falou para mim, eu fiquei assustado que, tipo assim, pô, dentro de um cemitério, né? Aí, sabe o que eu ficava pensando assim? Eu poderia ter tomado uma atitude, tipo assim, ó, poxa, o pastor me viu dentro de um cemitério. Eu lembro de eu ter pensado isso. Tipo assim, poxa, o pastor me viu dentro de um cemitério com um monte de fantasma, chegando para fantasma demônio, né? Mas eu lembro que eu falava para mim, um monte de fantasma. Poxa, aí também não, né? Só tem visão comigo com coisa ruim. Só que se eu tivesse naquela época, poxa... O pastor tá tendo visão minha dentro do cemitério. Não, para, isso daí tá tudo errado. Você entendeu? Eu poderia ter virado uma chave ali. Porque eu acho que representa morte espiritual, algo do tipo. Né? Mas hoje eu vejo que Deus estava trabalhando também em todas... em todas processo, né? E aí, nessa segunda-feira, eu lembro que... na minha cabeça, com esses conflitos meus, eu tava pensando assim, tipo assim, ó, ou vai... ou racha. Tipo, ou eu mudo de vida agora, ou eu acabo de chutar o pau da barraca. E aí, tipo assim, aí eu rebento com tudo mesmo. Eu já tinha planejado em voltar a tocar no mundo, por questão de dinheiro financeiro, já estava com um monte de contato já. Então, tipo assim, a minha mente estava ali assim, ou eu acerto agora, ou eu não acerto mais. É incrível que o diabo ele vai cercando, né? Vai. Porque, tipo, você tocar, sempre tocou bateria, sempre tocou muito bem. As pessoas te conheciam, você estava sem serviço, passando uma situação difícil, e o pessoal te convidando para as noites, né? Exatamente. Tipo, vem tocar na noite. Exatamente. A Cássia via, na época, eu não lembro se na época já tinha essa questão do WhatsApp, mas ela via as ligações, sabe, os caras chamando. E na época que eu fui estudar licenciatura em música, eu peguei muito contato. Então, tipo assim, Gustavo, você tá tocando? Você entendeu? Então, foi... E aí, nessa segunda-feira, eu tomei a decisão. Falei, parei. Eu não sei se você lembra disso, eu falava assim para você. Falei, Alexandre, você vai achar meio louco o que eu tô te falando, mas tem demônios falando para mim aqui que não tem a necessidade de eu confessar para você. Não sei se você lembra disso daí. E eu ouvia a voz nítida deles. Né? No entanto, que quando eu tive a experiência com Deus no seminário de Shofar, eu ouvia a voz nítida de Deus. Olha. Você entendeu? Então, eu escutava. Não tem necessidade de você falar. Você entendeu? E aí, eu fui pondo tudo para fora aquele dia, você lembra? E aí, aquele dia, eu confessei coisas que eu jamais imaginava em toda a minha vida que eu ia confessar. Quando eu acabei de falar, eu não sei se você lembra também, eu te falei assim. Eu falei assim, eu não lembro se eu te chamei de pastor, eu falei, Alexandre... eu vi os demônios ir embora
daqui. Eu falei, e algo que estava nas minhas costas saiu. Ah, não, isso aí eu lembro. Você lembra? Eu falei, parece que eu tô flutuando. E naquela hora ali eu falei assim, eu vou mudar de vida. Eu bati o pé e falei, eu vou mudar de vida. E aí foi, né, que eu confessei todos os meus pecados ali. Daquele dia, era uma segunda-feira à noite. Eu lembro que eu peguei o carro, depois saí, vim buscar a Cássia na igreja, que ela estava numa reunião, não lembro se era da célula. Eu vim lá da tua casa aqui na igreja falando assim, ó, eu não sou mais o Gustavo de horas atrás. Eu falei, eu não sou mais. E subi a LBR ali gritando, eu não sou mais. Eu fui liberto e cheguei. Eu lembro que eu encontrei a Cássia e a Claudinha. Sabe a Claudinha? Em frente à recreativa ali, ela falou assim, amor, o que aconteceu? Eu falei assim, entra pro carro que eu vou te contar. A Claudinha tá de prova. Eu falei pra cá, eu olhei nos olhos dela e falei assim, ó, eu não sou mais o Gustavo de horas atrás. E depois daquele dia eu nunca mais fui mesmo. Vamos entrando assim nos... E você começou a ter experiências assim sobrenaturais assim depois disso? Foi. Você sentiu que estava resolvido, que você, né, você se abriu? Foi. Porque eu falo, é muito importante você falar tudo que você está falando aqui, porque hoje quando eu olho a tua vida, eu não tô puxando sardinha não. Você começa a ministrar e flui uma presença de Deus muito boa. As crianças estão sendo tocadas, a gente vai falar sobre isso aqui, né? As coisas na tua vida mudou muito na tua vida e foi tudo através de uma atitude que você teve, né? Com você e Deus, de ali ter uma mudança, falar, eu não aceito mais isso, né? Mesmo que foi a questão, demorou 2 anos, tal, mas foi um processo. Eu acho que Deus, de repente, conhecia o teu coração, sabia das tuas atitudes, ele foi trabalhando, né, para poder ali te trazer para perto. E sei também de muitas experiências que você teve, que você começou a compartilhar muito comigo. Começa a compartilhar para nós, assim, você começou a ter essas experiências sobrenaturais, como que começou isso, não precisa contar uma só para contar muito, que essa parte é interessante, mas começa a falar aí para gente. Só lembrando que a Cássia, ela nunca desistiu de mim, né? Ela nunca desistiu. Antes nessa segunda-feira de eu ir lá falar com você, eu lembro de várias vezes eu acordar de madrugada. A Cássia sempre foi de oração e das madrugadas, sabe? Então eu lembro de eu acordar, às vezes eu deitado de bruço assim na cama, eu sentia a mão dela nas minhas costas. E aí eu não falava, amor, o que você tá arrumando? Para não... Eu falava assim, deixa ela orar, né? E ficava com o olho fechado ali, deixava ela orar. Eu lembro de orações dela, de madrugada, ela falava assim para mim, Senhor, o Senhor prometeu. O Senhor me prometeu. Ela, falando sobre isso, ela e a Keren recebeu uma profecia criança, que a Keren casaria com um pastor, se envolveria com um ministério pastoral, e a Cássia também, envolvido com um músico. Então, eu lembro dela orando e falando, Deus, o Senhor me prometeu. Eu falei, eu não vou desistir, o Senhor me prometeu. Várias madrugadas eu acordava ela falando isso. Então, tipo assim, ela nunca desistiu comigo. De mim, né? Queria até mandar um beijo para ela, maravilhosa, tudo que ela fez por mim, assim, sabe? O jeito de aguentar tem que ser. Tem que ser, né? Ela cuida de mim, do Levi, da Esther, assim, que poxa, não tem nem palavras para dizer, sabe? O principal dessa restauração minha, a pessoa centrada foi ela. Sabe? Foi ela, porque ela sempre tava... Ela me aguentou ali dentro de casa, né? E aí, o que aconteceu? Depois disso, na segunda-feira, eu cheguei em casa, falei, linda, eu vou orar. Eu vou pro quarto orar. Eu falei assim, eu vou... E fui, entrei... No mesmo dia? No mesmo dia. Tá. No mesmo dia, eu lembro de passar mais ou menos ali 1h30, 2 horas orando. Aconteceu alguma coisa? Nada. Não aconteceu nada, mas eu sabia que algo tinha mudado. Você entendeu? Eu lembro que eu ficava sentado e eu falava assim, poxa, cara, eu falei coisa que eu achava que eu nunca imaginei que eu ia falar, nunca imaginei que eu ia confessar. E ali eu não parei mais.
Então, tipo assim, ó, eu comecei a orar. Sabe, foi indo. O desejo da palavra, você entendeu? Foi crescendo, você entendeu? Eu lembro que meu pai falava que ele leu a Bíblia inteira mais de 8 vezes. Aí eu falava assim, poxa, eu tenho que ler a Bíblia. Eu não lia. Naquela época, se você perguntava quem que era Moisés para mim, a única coisa ali, mais ou menos, que eu ia saber é que ele abriu o Mar Vermelho. Mas eu não sabia de história nenhuma da Bíblia. Não tinha. E aí eu fui. Nossa, aí fui. Entrei assim. E aí começou a vir as experiências. Sabe? Experiências dentro do quarto. Você entendeu? De sentir anjos ali comigo. Sabe? Experiências até com demônios. Mas tipo assim... demônios tentando me atacar, você entendeu? Eu tive uma experiência, até foi um tempo atrás agora, de eu tava enfrentando uma luta, sabe, espiritual, e eu deitado na cama, eu lembro que eu deitei na cama, eu peguei a Bíblia assim, eu nem lembro onde eu abri, eu deitei na cama, coloquei a Bíblia em cima de mim assim, e falei assim, Senhor, me ajuda. Eu falei, eu não tenho mais força, eu falei, eu tô totalmente fraco, e apaguei. Eu lembro eu senti meu corpo como ele se desse uma levantada, uma flutuada na cama, sabe? Mas eu não sei se foi uma visão, se foi um som, mas eu senti. E aí, eu lembro que eu falei assim para Deus ainda, eu falei assim, Senhor, eu não estou conseguindo orar, sabe? Aquela luta, parece que você vai amarrado ali. Eu falei assim, Senhor, eu entro... Tipo, eu estou aqui porque eu preciso. Eu preciso me alimentar, mas eu não estou conseguindo, não está fluindo. Exatamente. E aí, às vezes eu acordava de madrugada e ia orar, ficava 10 minutos e ficava cochilando. Falei, Senhor, me ajuda. E nesse dia eu peguei a Bíblia, abri em cima do meu peito assim, falei, Senhor, me ajuda. Eu falei, uma coisa que eu não quero é voltar quem eu era. Eu falei, isso jamais. Falei, me ajuda, Senhor. E nisso eu tive essa experiência. Eu senti meu corpo dando aquela flutuada na cama. E aí eu lembro que eu acordei assim, a Bíblia estava meio desengonçada em cima de mim. Eu olhei para o lado assim, vi que era de madrugada ainda. Eu falei, cara, eu falei assim, nossa, aconteceu alguma coisa. Literalmente, Deus falou comigo muito forte. Falou assim, ó, quando você dorme, eu trabalho por você. E aí eu falei assim, cara, aconteceu alguma coisa. E aí já deu aquele gás de novo, né? Falei, bora. Você entendeu? Então, tipo assim, ó, várias outras experiências. Na igreja da criança, então, nem se fala, né? É isso. Compartilha com a gente as experiências, né? Que você pode começar a falar até da atual agora, porque né, do que está acontecendo, mas começou tudo a acontecer depois eu sei porque eu venho acompanhando, né, a tua vida. E eu tenho visto isso já acontecendo com as crianças, né? Deus te usando para ministrar sobre elas, usando a Cássia ali e tal. Mas começa a compartilhar com a gente essas experiências com as crianças, que eu acho que é interessante também. Foi. Primeira vez, eu falo assim, né? Eu não olhando pro Gustavo, eu não tenho chamado para o ministério infantil. Você entendeu? Só que Deus sabe, eu falo isso para a Cássia. Eu falei, linda, você fica preparado, porque se Deus me chamar, eu queimo tudo aqui. Eu falei, eu vou, que nem aquela música lá, né? Queimei meus bens, minhas carroças lá, você entendeu? Ela sabe disso. É o que Eliseu fez, né? Eu falei para ela, falei, você sabe disso? E aí, foi quando Deus me chamou. Né? Eu já contei essa história várias vezes, né? Eu estava na sala de casa e engraçado que eu ouvi a voz de Deus nítida, ele falando comigo, parece que entrou um vento dentro da sala e ele falou para mim, ele falou, se prepara, daqui 3 meses você e a Cássia vai assumir o Ministério Infantil. E aí eu falei assim, cara... Né, a Cássia ela já era, fazia parte, mas foi um período que ela parou, porque o Levi nasceu, né, a Rose e o Demetrio estavam e tudo mais. Ela era uma das ajudadoras ali que participava. Isso. E aí eu lembro que eu não falei para ela, eu fiquei bem quieto, assim, de boa. À noite eu contei para ela, eu falei, Linda, preciso te contar um negócio. Ela falou, o que foi? Eu falei, assim, assim, assado. Ela falou, sério? Eu falei, sério. Ela falou, vamos orar, se for de Deus. Eu falei, não, se for não, é de Deus. Eu falei, eu sei quando ele fala comigo. E aí, passou 3 meses, o Jefferson me chamou. Num culto de manhã que eu vim, ele falou, preciso conversar com você, é algo meio sério. Aí eu falei, vamos, pastor. Fiquei pensando, falei, poxa, que arrumei, né? Falei, nossa, tô tão certinho na minha vida agora. Ele falou assim, o Demetrios e a Rose,
Eles vão deixar o ministério infantil e eu perguntei para eles quem que seria a melhor pessoa para eles indicarem. Ele falou de você e a Cássia. Na hora que ele me falou, pastor, diante de Deus, mas veio assim, ó, arrepiei inteirinho. Eu falei, aconteceu. Ele falou assim, ó, pensa, ora para ver se é isso. Eu falei, não, eu quero, pastor. Eu falei, não vou pensar, não. Eu falei, tá tudo certo. Eu falei assim, eu abraço, falei para ele. Ele tá de prova. Ele falou, não, conversa com a Cássia primeiro. Eu falei, não vou conversar, não, pastor. Pode mandar que eu vou assumir. Eu e a Cássia vamos assumir. Eu já sabia. Você entendeu? Ele falou assim, você tá falando sério? Eu falei, seríssimo. Ele falou, então, glória a Deus, varão. E o Jefferson, você conhece, né? Ele falou, glória a Deus, varão. Já pegou. Carimbou, orou pra mim ali. Ele falou assim, ó, só avisa a Cássia. Falei, pode deixar. Ela já tava sabendo também. Eu falei, linda. Aí cheguei no domingo, falei, ó, aconteceu. Ela falou assim, nossa. Ela falou, e aí? Eu falei assim, e aí? Eu falei, eu vou com todas as minhas forças. Eu falei, não quero nem saber o que vai acontecer. E aí eu entrei de cabeça. Você entendeu? A questão foi, Deus falou, né? Aí foi engraçado que começou a dar conflito com a Igreja da Criança e o Ministério de Louvor, que as datas batiam. Foi engraçado, o pessoal acha muito engraçado eu falar isso, mas aconteceu. Eu estava no mesmo lugar, na sala, ali, brincando com o Levi, eu senti a mesma presença, um vento assim, entrou dentro da sala. Eu ouvi a voz de Deus nitidamente, novamente, falando para mim assim, falou, ó, agora eu vou te tirar do Ministério de Louvor e você vai entrar de cabeça na Igreja da Criança. Aí eu peguei e falei pra Cássia. Aí, tipo assim, ela falou assim, ai, glória a Deus, isso eu já sei que vai acontecer. E aí passou 3 meses numa reunião ministerial aqui na igreja, o Jefferson falou pra mim, falou, acho melhor separar com o Ministério de Louvor e... Ficar voltado só pra Igreja da Criança. Ele falou, o que você acha? Eu falei, bora. Então, tipo assim, sabe? E aí começou a acontecer muita coisa. E eu lembro que quando eu e a Cássia assumiu, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu falei, eu não tenho experiência nenhuma com criança, né? E eu sempre comento com o pessoal que eu falei uma palavra-chave para Deus, que, tipo assim, ó, matou a charada de tudo. Numa oração minha, eu falei assim, Deus, eu não sei nada. Eu falei assim, eu não sei nem por onde começar. Eu falei, eu não sei nem o que fazer. Né? E, tipo assim, eu falo que essas palavras foi que Deus falou, perfeito, eu preciso de pessoas assim, que não saibam nada. Porque agora... fica dependendo do Espírito Santo, né? Tipo, não sabe? Deixa eu te conduzir. E aí eu lembro que Deus foi me dando direção. Né? Foi me dando direção. Aí, o que aconteceu? Eu cheguei a primeira vez para ministrar e eu queria pregar como se fosse para criancinha. Sabe? Tipo assim, ó, eu vou dar um exemplo aqui, falando sobre a Arca de Noé. A Arquinha de Noé, sabe? Aquelas coisinhas. Aí Deus um dia falou para mim, falou, não, para. Ele falou assim, palavra, ensinamento, sabe? Oração, pratica oração com elas, leva elas para outro nível. Engraçado que eu tive o mesmo conflito, você falando aí. Eu lembro quando saiu aquele seminário do Voz Profética Kids. Acho que a primeira, eu não lembro... foi a primeira vez que eu fui ter um trabalho com crianças, né? E eu fui chamado para ministrar sobre eles, né? E eu comecei a orar. Mesma coisa. Eu ficava me imaginando. Falei, eu vou ter que fazer isso, vou ter que falar desse jeito e tal. E eu comecei a falar. E eu, entrando num conflito, falei, Espírito Santo, mas não é isso. Eu não estou sentindo que é isso, né? E eu lembro que o Espírito Santo falou assim para mim, ó, o Espírito toca em Espírito. O Espírito não tem idade. Eu lembro disso aí. O Espírito não tem idade. Ministra como que se fosse para ministrar para gente grande. E na hora, eu entendi como ele estava falando. Não que eu vou, tipo, falar coisas que criança não deve ouvir. Sim. Mas eu deveria ministrar da mesma maneira que eu ministrava para pessoas adultas. E foi a primeira experiência que eu tive com Deus. E quando eu ministrei, eu lembro assim de um mover no final... As crianças sendo tocadas e chorando, né? E aquilo me impactou. Então, eu sei o que você está falando. E aí Deus falou comigo. Falou, não, ensina mesmo. É palavra. No entanto, por quê? O que aconteceu? Há muito tempo atrás, a igreja... A visão da igreja com questão a igreja da criança não era igreja da criança, era uma escolinha onde você pegava o seu filho e deixava ali para você ficar sossegado assistindo o seu culto, sabe? Quando a pastora Juliana chegou, ela trouxe essa visão de igreja, sabe? Principalmente com os maiores. Aqui é uma igreja, aqui tem louvor, aqui tem palavra de oferta e aqui tem ministração da palavra, do ensino, né?
E aí eu não fazia parte da igreja da criança naquela época, mas a Cássia fazia junto com ela. E eu sempre via essa visão. E aí eu falei assim, poxa, não. Eu falei, aqui é uma igreja. Eu falei, aqui o fogo cai. E aí eu fui mudando a chave. No entanto, que eu falei isso para a Cássia, não sei se foi hoje ou ontem, eu agradeço assim, de todo o meu coração pela todo mundo do ministério, você entendeu? Pela equipe que a gente tem hoje, você entendeu? Psicólogo dentro do ministério, você entendeu? As formas que algumas meninas ali ensinam e tudo mais. E eu falo para eles todos, falei, gente, eu não consigo chegar e dar um desenho para eles. Falei, eu não consigo. Nem tanto que com os maiores a gente tirou um pouco essa ideia de ficar desenhando e tal, você entendeu? E aí o que aconteceu? Eu comecei a mudar a forma de, tipo, eu falei, não, vou ministrar, vou pregar mesmo, sabe? E comecei a pregar, ensinar, e aí eles têm muita pergunta, né? Criança pergunta demais, aí eu falo, eles vivem falando para mim, tio, fala sobre o Apocalipse, eu quero aprender sobre o Apocalipse. Eu vi que o nível já não era mais de desenho de criancinha, você entendeu? E a gente sabe dessa geração de hoje, celular, então elas conhecem muita coisa. E aí eu falei assim, Deus, eu preciso que o Senhor se manifeste de algo sobrenatural, sabe? E aí eu comecei eu falo assim, ó, tudo isso que está acontecendo com a igreja da criança hoje é por causa não só da minha vida, não estou falando puxando a sardinha para mim, assim, mas a vida de oração, de jejum e palavra que eu tenho. Você entendeu? Não só eu, mas as meninas do ministério, a galera toda. Acaba refletindo, né? Você entendeu? Então, eu começo a ministrar. Ó, eu já tive experiência de eu chegar a ministrar e, no final, algumas mães já estão no corredor, eu falo, gente, ó, vamos orar para terminar, né? E aí eu começo a orar, Deus chega, eu sinto Jesus chegando perto de mim e fala assim, ó, eu preciso fazer algo. Várias vezes isso já aconteceu, tem mães aí de prova. Eu preciso fazer algo. Aí, na hora, eu falo, Senhor, é tudo teu. Coloco uma música lá, eu falei, gente, fecha os olhos. Eu falei assim, ó, Jesus está aqui e ele vai começar a fazer algo em vocês. E eu sempre falo assim, ó, presta atenção, não é o tio, é Jesus. Fechem os olhos, só pense nele agora. Nossa, o negócio desanda, assim, sabe? Criança começa a chorar, relatos de criança ver Jesus andando ali dentro. Eu já escutei, já. Sabe? Escutar colocando a mão, né? Colocando a mão. Eu já ouvi relatos de criança falando, eu estava ajoelhado chorando e senti a mão na hora que eu levantei, que eu cacei e não tinha ninguém. Exatamente. Crianças tendo visão dentro de casa, né? Dentro também, de casa. Vendo ali dentro da igreja da criança Jesus. Tem acontecido muito. Né? Tem acontecido muito. E assim, várias experiências. E o ano passado, eu tive uma direção de Deus de fazer uma vigília com elas, toda sexta-feira, né? E com as crianças maiores, né? E aí, na primeira vigília, o negócio assim, ó, o mover do Espírito Santo foi sobrenatural. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, né? Aí, sexta-feira passada, eu coloquei uma música e eu senti ali dentro, no auditório aqui, a presença do Espírito Santo, mas muito forte, muito forte. Eu falei assim, Senhor, eu não vou fazer nada. Eu falei assim, se o Senhor tem que fazer alguma coisa, vai acontecer. E, tipo assim, ó, as crianças começaram a chorar. E criança, você sabe que é o seguinte, se você tá ali, você fala assim para elas, fechem os olhos, erguem a mão, vamos orar, Jesus está aqui. Se você abrir o olho, ela vai estar com o braço cruzado, olhando te encarando. Você entendeu? Você não consegue mover o sentimento de uma criança. Então, tipo assim, as coisas que andam acontecendo é porque o Espírito Santo tem feito. E eu lembro que uma das crianças, até a filha da Ellen, do irmão que vende pipoca aqui, sim, a mais novinha, ela tava pegando... Filha do Alex, né? Isso, ela tava pegando fogo sexta-feira. Ela encostava a mão numa criança, a criança caía pro chão, começava a chorar. Eu falei, gente do céu, eu falei, cadê você, menina? Coloca a mão na minha cabeça aqui, sabe? Então, tipo assim, ó, muitas experiências que têm acontecido ali. Vários relatos, sabe, de
de crianças, ver anjo, ver Jesus, você entendeu? Eu acho interessante a questão porque a oração em língua é um sinal do derramamento do Espírito Santo, né? Quantas crianças já são batizadas no Espírito Santo, né? Isso também eu tenho ficado assim comovido com esse tipo de coisa, né? Geralmente você chama... Eu lembro de uma situação que eu cheguei a perguntar para algumas crianças, né? Falava assim, a gente vai orar aqui para vocês serem batizados. Aí um ou outro já virar e falar assim, tio, eu já sou. Tio, não, eu já falo. Aí, de repente, até a mãe espantar, tipo, tá do meu lado ali, né? Geralmente é filho de uma discípula minha. Ela fala, como assim? Você nunca me falou isso? Aí entra aquele interesse de... não, eu já sou, eu falo. Né? Mas, de repente, assim, o pai e a mãe nem saber. Mas Deus tá derramando, tá fazendo. Já teve várias ocasiões de eu terminar o culto e as crianças ali na presença de Deus falando, não, tio, não vamos parar, não. E aí as mães chegam lá, algumas olham para mim e falam assim, não, deixa, sabe? E já teve várias vezes o culto lá terminar e a gente ficar aqui, sabe? 2, 3, 4 crianças ali, eu deixo a música rolando e aí eu chego ali e falo assim, eles estão tendo experiência. Aí as mães, os pais falam, não, varão, deixa lá. Eu falei, eu seguro aqui, deixa lá, sabe? E você crê num avivamento, algo poderoso? Porque eu pergunto isso para todo mundo, porque assim, alguns creem, tipo assim, de repente por uma fase que passou, eu já cheguei a conversar com pessoas, falando assim, eu creio que já passou, agora né, está num tempo... Você crê em algo muito poderoso? E você acredita que, de repente, essas crianças hoje, porque eu tenho visto as crianças movendo muito no mover do Espírito, você acredita que elas são essas crianças são as pessoas que vão trazer esse avivamento sobre não falo sobre o país, né? Sim. Mas sobre o mundo? 100%. 100%. Sexta-feira, na hora que a gente estava orando ali, a Noemi estava ali. Eu falei assim para ela, eu falei, Nonô, filma. Eu falei, não vai sair nada. Eu falei, mas filma aí pra gente ver, né? Eu falei assim, porque eu não fiz nada, eu coloquei uma música e a única coisa que eu lembro de ter falado para elas, eu falei assim, gente, deixa para conversar com o amiguinho na hora que a gente acabar aqui. Aqui vocês conversam com Jesus, aqui vocês conversam com Deus. Então, tipo assim, eu coloquei a música, eu fico andando para lá e para cá, o Levi vem me dar a mão, você entendeu? Algumas crianças sentam, e elas começaram ali do nada, foi pegando fogo. E teve uma hora que eu parei, que eu comecei... eu falei assim, meu Deus, que presença, né? E tipo assim, eu começo às 8 e para às 9. Era 9 horas da noite, elas estavam ali... Derramando. Eu falava, Jesus, que presença. E eu comecei a chorar. E aí, Deus falou assim para mim, esse é o som. Aí eu lembro que eu falei assim, que som? Ele falou, o som do avivamento. Aí eu lembro que eu caí no chão assim, eu comecei a chorar, e eu não consegui mais orar, nada, eu comecei a chorar. E aí Deus veio e falou comigo de novo, falou assim, se prepara. Começou. Aí eu falei, meu Deus do céu, sabe? E aí, tipo assim, era quase 10 horas, a gente tava ali ainda. Você entendeu? Aí as mães, no grupo tem um grupo das mamães, né? Elas falou assim, Gustavo, e aí? Eu falei assim, gente, corre aqui pra cá. Aí eu lembro que a Mahayane tava, a Tamir estava. Eu falei assim, aí eu coloquei a cara na porta assim, eu falei assim, gente, escuta o som do avivamento. Elas entraram, elas ficaram encantadas, sabe? Elas ficaram impactadas. E tipo assim, é sem força, não é algo forçado. A igreja da criança hoje tá acontecendo, tá fluindo. Você entendeu? Tá fluindo e tem acontecido muita coisa, né? Muita coisa. A gente vai estender. Eu só vou partir para mais um assunto aqui. De repente eu nem tinha colocado em pauta aqui, mas eu acho que é interessante falar, que é a questão do Ministério do Chofar. Você também tá envolvido, Faz né? parte. Explica para nós como que funciona o Ministério do Chofar. A questão dos toques, as pessoas perguntam muito, né? E quando que surgiu esse interesse de você entrar nesse ministério, o interesse pelo chofar? Fala um pouco sobre isso pra gente. O Ministério do Chofar, eu lembro que em 2001, fazia praticamente ali um ano que meu pai tinha falecido,
tava uma onda muito forte daquela unção Rio do Leão, que era o Mike Shea, lá, o Davi Silva. E o Mike Shea, ele toca shofar, né? E eu lembro, eu gostava demais de um baterista, que era o Lúcio, o pastor Lúcio. Ele era uma referência para mim, ele, assim, ele toca até hoje demais. Hoje ele é pastor de igreja, né? E eu lembro que eles foram ministrar para músico. E aí eu fui lá na frente, né? Fui lá na frente, lá, eu falei, poxa, eu gosto tanto do cara, né? Naquela época eu fui para ver ele tocar, eu falei, poxa, eu vou lá para ele pôr a mão na minha cabeça, né? E foi uma época que eu tava ali tomando o rumo ali de focar no louvor dentro da igreja. E aí ele profetizou várias coisas na minha vida como músico, que Deus ia me usar muito e tal. Quando ele acabou de orar, ele falou assim para mim, ele falou assim, você já viu falar do shofar? Aí eu olhei para ele e falei assim, não. Ele falou, é aquilo lá que o Mike Shea tá tocando. Eu falei, não, já. Eu falei, bem pouco, mas já vi vocês tocando aí. Ele olhou para mim e falou assim, procura saber o que é isso. Ele não foi uma profecia. Ele simplesmente falou, ele falou assim, você é um baterista, sabe? Ele falou, procura saber. Ele não falou que é tipo, você é um baterista, mas ele olhou para mim e falou assim, procura saber mais o que é o shofar. E ele saiu, foi orar para outra pessoa, eu fiquei com aquilo na cabeça. Por que ele falou isso? Por que ele falou? Ele falou, poxa, shofar, né? Que é isso, né? Esse negócio. Tinha visão de berrante, que não tem nada a ver com berrante, né? E aí passou todos esses anos e naquela quando eu fui pedir ajuda para você, foi um processo no seminário do shofar, a pastora Ana começou a falar, aí eu falei, cara, o pastor Lúcio falou para mim desse shofar, mas foi assim, um boom. O Espírito Santo te trouxe ali. Sabe? Né? Tipo assim, queimou dentro de mim. Eu falei, meu Deus, e aí eu comecei a conversar mais com o Duda, né? E aí eu comecei a conversar com ele, falei, nossa, Duda, que pegava o shofar, nossa, cara, que da hora. Aí aquela vontade, tipo assim, deixa eu tocar aí, mas eu não tinha conhecimento nenhum. Aí eu falei, cara, né? Eu falei, a pastora Ana vai abrir o seminário e tal. E foi quando eu fiz o seminário de shofar, que foi quando Deus, a igreja inteira já sabe o que aconteceu, né? Que foi quando Deus me abraçou ali. E assim, é algo muito profético, sabe? Deus, ele usa de uma forma sobrenatural quando você tem o conhecimento do instrumento ali, né? E aí, depois daquele dia lá, eu me envolvi bastante com o shofar, comecei a estudar bem profundo, até mesmo a questão do judaísmo, né? Eu ia te perguntar a questão dos toques. Tem o significado dos toques? Tem. Eu percebo que são toques diferentes, né? Tem significado. Cada toque é um toque diferente. Não precisa imitar o toque, mas... você com a boca. Mas passa pra gente qual que é o significado de... por exemplo, existe um toque que significa isso? São 4 toques, né? Tem o tequiá, o teruá, o Shevarim e o Tequiá Gadol. Os 4 têm significados. Se eu for falar aqui, vários significados, sabe? Vários relatos até bíblicos. Mas, tipo assim, o Tequiá, que é o primeiro, vou resumir, é como se estivesse chamando a presença de Deus. O Shevarim, que é aquele tanã, 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 Moisés, na época, usava para recolher o lixo dos acampamentos. Sabe? Hoje a gente usa como profético também. O tequiá, shevarim e o teruá é aquele toque tu, que é o de guerra. Sabe? Tá. É o de guerra. Porque eu percebo isso aí, quando a igreja está pegando fogo, eles começam a tocar esse. Você percebe que a igreja está num nível de batalha. Sim, ali, né? sim. Ele é literalmente um toque de guerra. Interessante que, se eu não me engano agora, em Salmos 86:15, eu não me lembro, que fala daquele versículo que fala todos aqueles vivas de júbilo, eu não lembro agora de cabeça, mas essa palavra vivas de júbilo, no hebraico, é esse toque de guerra,
sabe? Então ele é um toque ali para você guerrear. Já teve várias experiências minhas de eu percebo que o negócio tá ali, tipo, poxa, tá pegando, e eu toco o negócio, puf, sabe? Abre os céus, assim. E o Tekiá Gadol, que é o último, que é o grande toque que a gente fala, que é o toque que anunciará a volta de Jesus. Ah, que massa. Você entendeu? Que é aquele que é o toque longo, é parã, e segura. Segura, né? É o grande... muitos falam que é o toque que o próprio Deus tocará para anunciar a voz de Jesus. Nem tanto que Apocalipse fala, né? A última trombeta tocará. É esse toque, o Tekiá Gadol, que a gente vai praticamente assim ouvir na vinda de Jesus, né? Tem a questão também, tem o chofar grande e o pequeno, né? Qual que é a diferença deles aí? O pequeno é de carneiro, né? É o de carneiro. Tem um de antílope, que é aquele que lembra o berrante, mas não tem nada a ver. O berrante ele tem emendas. O chofar de antílope, ele é um chifre só, ele não tem emenda, né? Esse animal, ele chama kudu, esse animal. Na Bíblia, não é relatado esse chofar de antílope, só o de carneiro. Mas por que a gente usa hoje? Na época de 1800 e alguma coisa, eu não vou lembrar de cabeça agora, os judeus da África, o carneiro estava em extinção. Não tinha carneiro para eles sacrificar, fazer, né, aqueles rituais judaico para tocar o chofar de carneiro. Porém, esse animal, o kudu, ele é o animal próximo do carneiro. Tipo assim, é como se fosse um irmão do carneiro. Você entendeu? Então, o conselho rabínico de Jerusalém naquela época... Foi optar por esse animal. Eles adotaram, tipo assim, ó... esse antílope ele é o animal próximo do de carneiro, então vamos abrir a sessão para eles poderem... Porque na África tinha muito, né? Tem até hoje... Mas existe muitos judeus que não aceitam. E hoje, por exemplo, um chofar daquele grande, quanto está custando em média aí? Eu sei porque geralmente você chega a pegar para vender essas coisas, mas quanto custa um desse grande? Eu tenho um amigo meu que vende em Barretos, né? Ele tem a maior loja judaica do Brasil. Ele vende. Os valores oscilam muito com o dólar, porque ele traz tudo de Jerusalém. Até estava falando com ele esses dias, ele falou para mim, ele falou, Gustavo, me ajuda em oração que eu vou para Israel fazer compra. Então, é tudo de lá. Mas varia muito, tipo um chofar de antílope grande, vai variar aí de 1.900. Nossa, é caro. É bem caro. 1.900, 2... E o de carneiro? O de carneiro que é o menorzinho, é o menor. Né? Ele é mais barato. Tem chofar aí que você vai pagar 240. Mas o de carneiro ele é mais barato e hoje é mais fácil, né? Ter ele também. Ou é mais difícil também? Tipo... Não, né? Porque ele é mais barato. Não, a gente costuma falar que tipo assim, é chamado. Você entendeu? Eu sempre vi o chofar de carneiro. Tem a questão também do... É o talit lá? O chale de oração. Isso. Qual que é o significado dele? Tem algum significado interessante ali para a gente aprender? Ele tem uma oração judaica ali em cima, né? Todo nele trabalha aqui. Eu não lembro direito, mas em hebraico ele está escrito bendito seja o Senhor, Rei do universo, que nos deu os mandamentos para que pudemos entrar debaixo dele, que eles colocam, né? Era mais ou menos isso, eu não lembro de cabeça, é muita informação, a gente não acaba aguardando. Mas lá nas pontas tem aquelas tiras. Ali, se você ver, tem 5 nó. Os 5 nó é os 5 primeiros livros da Bíblia. Sabe? Que é Gênesis, Êxodo, é os 5. E embaixo tem aqueles fiozinhos. São 8 ali. Esses 8 fios cada um significa o nosso membro. Tipo, nariz, boca, orelha. O último é os nossos órgãos genitais. Por quê? É isso que nos fazem pecar, isso na visão judaica, assim. É o que faz pecar contra Deus. Entendi. Você entendeu? Então, quando eles usam, por exemplo, isso aí... Por exemplo, eles estão num momento ali de devoção, de oração e tal. Eles olham para aquilo e lembram isso? E lembra dos mandamentos. Tipo assim, eles pegam nas cordinhas e ele fala assim, eu sou pecador.
Mas Deus, ele olha os nó e fala, mas Deus deixou os mandamentos. É por isso que eu costumo falar assim, ó, você vê escândalo de... Entendi, você olha... É interessante mesmo, porque eu ganhei um, né? Um dia lá o Duda sentiu, e ele veio e colocou em mim e falou, eu senti te dar tal. Depois eu vi que é até caro também. Quanto custa um daquele lá? É caro, assim, eu tenho um Gadol, que ele é o grande, ele tem 1,90 m e pouco por 1,80 m. Esse é o grandão. Você vai pagar aí até uns R$800. Então, eu até fiquei... E eu lembro que eu comecei a olhar todo ele, né? Eu vi assim, olhei, eu achei coisa mais linda. E tem mesmo, tem os nózinhos e depois tem as tirinhas. Então, as tirinhas ali embaixo representam essa questão do corpo. Essa área que nos leva a pecar, para ser carne e tal. E quando você olha acima, você lembra dos nós, você lembra dos mandamentos. Exatamente. E como você vai lembrar, entre os nós tem umas voltas, não tem? Sim. Se você contar ali, eu não lembro de cabeça agora também, mas eu acho que a primeira é 14... eu sei que não as voltas não são iguais. Tipo, a primeira é 14, a segunda é 12. Eu não lembro se a outra é 6 e 7. Ali, se você contar as voltas... Eu vou dar um exemplo aqui. Tipo assim, a primeira tem 14. Se você for no alfabeto hebraico e ver o número 14, que o alfabeto hebraico a gente sabe que é tudo numerado, né? Se você for no 14, dá uma letra. Aí você pega o de baixo lá. Quantas voltas tem? Tem 8. Então você vai lá no 8, tem outra letra. Na hora que você ajunta, dá a palavra Yavé. Que massa. Que top. Então, nossa, então é tudo trabalhado ali. Tem tudo um significado assim tremendo. No entanto, que quando eu tive a experiência com Deus, que o Duda colocou o talit em mim, que eu senti o próprio Deus me abraçando, é que tipo assim, ó, ele e a palavra dele me abraçou. E aquilo ali mudou minha vida. Que bacana. Você entendeu? Eu achei muito top. Eu falei, porque é lindo aquilo lá, né? Maravilhoso. A questão mesmo é o shofar e o talit. Tem mais alguma coisa? Não, né? Tem as menorá, tem aquelas outras coisas que eles usam também, né? Mas dentro das igrejas hoje está sendo bastante usado o shofar e o talit, né? É porque o pessoal... tem um pessoal mais cético, assim, né? Eles criticam muito a questão de tipo... é um ritual judaico, mas... Velho Testamento. Velho Testamento, mas a questão ali é algo profético, né? Da mesma maneira que a gente faz um ato profético, tipo, marcha aí profeticamente, começa a se levantar, ou tipo, olha agora, é algo profético. A mesma coisa é o toque, exatamente, né? Não tem nada de judaísmo embutido dentro da igreja, né? São atos proféticos que são feitos ali, é como se fosse assim, eu pregando mandar fazer algo profético, eu orando fazer algo profético e ali sendo tocado, ali acontecendo algo profético. Exatamente. E quando você coloca o talit também... no momento de oração ali, tem um significado, né? Que Deus, quando você coloca sobre a cabeça, você está falando que você está sendo separado para ser santo diante de Deus. Você entendeu? Aquele versículo que Jesus fala, quando for orar, entra dentro do seu quarto e fecha a porta. Para os judeus, não é entrar dentro de um quarto. É você colocar... Porque tem uma certa oração deles, que eles pegam o talit, eles colocam... esse gadol que é grande, que eu tenho eles colocam até embaixo e se fecham dentro dele. Então, a representação para eles desse versículo, quando você for orar... Quando você se separa e ali você se... Entra dentro do seu quarto. Esse quarto é quando você põe o talit e se abraça e se envolve com a palavra de Deus. Bacana. E só lembrando que quando a mulher do fluxo de sangue tocou na orla de Jesus, ela tocou nas franjinhas. Sabe? É as franjinhas. Porque Jesus era judeu. Ele cumpriu os mandamentos. Assim, tem gente que pergunta para mim, Jesus tocou shofar? Falei, gente, isso daí é só quando chegar no céu, né? Não tem como afirmar. Não tem nada na palavra. Mas a gente sabe, Jesus, ele cumpriu os mandamentos. Né? Então, ele tinha o chale de oração dele, ele tinha o talit dele. Quando a mulher foi tocar, ela olhou, ela viu, tipo, ali tá os mandamentos dele, ali tá as voltinhas, ali tá a palavra de Deus, embaixo é meu pecado. Poxa, se eu tocar ali, eu serei tocado. Profundo, hein? Então ela sabe o que ela estava fazendo, sabe? Ela não foi ali e tocou na calça de Jesus. Porque é aquela coisa, né? Por exemplo, hoje, quando a gente tem uma ideia, tipo...
você fala para uma pessoa, tipo, você já leu a Bíblia? Já leu, tipo, uma vez. A pessoa, nossa, você já leu toda a Bíblia? Né? Gera aquela coisa, né? Porque, tipo, hoje eu acho que o contato maior que tem, de repente, são pessoas, assim, por família cristã, de repente tem uma Bíblia aberta em cima todo mundo conhece o Salmo, é aquela questão. Mas os judeus não são assim, né? Eles já desde os 7 anos, né? Eles já estudam a palavra. Então, é algo tipo assim, de um costume. Se você for conversar com uma criança, ela vai conhecer a palavra. Então, tipo, às vezes as pessoas têm uma ideia que é tudo muito básico, né? Tipo, o que aconteceu foi isso, foi aquilo outro, mas tudo algo muito básico. E não é, né? Tudo que foi feito ali... Jesus, ele está ali, a passagem dele ele é por Israel. São pessoas que conhecem a palavra e sabem o que está fazendo. Exatamente. Eu acho interessante falar pelo fato de, tipo, eu desconhecia isso. A questão da mulher fazer esse tipo de coisa, tocar ali, ela sabe o que ela está fazendo. Ela sabe. Era uma judia, né? Ela viu ali porque lá em Números fala, esse foi um mandamento, né? Nossa Bíblia diz assim, né? Faça borlas e coloque nos 4 cantos das suas vestes, que é as tize-tize. Aquilo ali é chamado de tize-tize. Para que lembres dos meus mandamentos. Então, ali está tudo, né? Ali está tudo. Então, para o judeu, aquilo ali é muito sério, muito sagrado. No entanto, que eu ia falar aquela hora, a gente vê escândalo de várias pessoas, de várias denominações, mas você não vê... É raro você ver um judeu assim, poxa, um judeu lá, um escândalo com criança, você não vê. Porque eles olham e falam, eu sou pecador, mas na hora que eles batem o olho ali, cara, acabou, você entendeu? Bacana. Acabou. Gustavo, eu queria te agradecer por você estar aqui falando, né? Acho que nós acabou entrando na parte mais interessante, eu gosto também. Agora, no final, você tem uma página no Instagram? No Instagram, Como é que tá lá o nome? Chama Som do Leão. Fala também sobre shofar. Você fala sobre os costumes judaicos, as coisas lá, né? Batalha espiritual também, algumas coisas ali, de música. É música, adoração e louvor, né? Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho dele também nesse quesito de aprender, né? É Som do Leão. E você mudou o nome, né? Era Som do Shofar, eu passei... por isso que eu tô aqui com medo de errar. Porque eu colocava alguma coisa de Jesus, e aí o pessoal achava que eu era judeu. E aí alguns, não todos, mas alguns mandavam mensagem para mim, como assim, né? Então, tipo assim, poxa, eu vou tirar ali. Para quebrar ali. Queria te agradecer pela tua presença, mas antes da gente terminar aqui, deixa uma palavra para quem está em casa, se puder deixar, olhar aí. Amém. Glória a Deus. Eu queria falar para você que está assistindo esse vídeo da importância de ter um relacionamento com Deus, de você procurar ajuda, de você confessar os seus pecados e se alinhar com o propósito de Deus. Faça isso. Se alinhe com o propósito de Deus, pede ajuda, passa a ter momentos de oração com Deus. Volte para casa, que eu sou uma testemunha viva do que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família, quando eu passei a orar, a jejuar e ler a Bíblia. Então, faça isso, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado de novo. Eu que agradeço. Você está aqui. Espero, em nome... A gente falou bastante coisa interessante aqui. Espero aí que, de alguma maneira, seja proveitoso. O pessoal está em casa. Amém. Pessoal, nós estamos encerrando mais esse podcast. Amém? Antes da gente encerrar aqui, é importante, se você não deixou o seu like, aí deixa o seu like no vídeo e compartilha. De repente, a gente falou muita coisa bacana aqui, de repente que desconhecia e você não conhecia. Tem a questão aqui agora no finalzinho, né? Esse bate-papo sobre o shofar. Então, compartilhe esse vídeo, questão do testemunho dele, do que Deus está fazendo na vida dele, tem feito nas crianças. Compartilhe para que Deus possa chegar até esses corações, possa tocar nessas vidas e possa despertar de alguma maneira. Que Deus abençoe tua vida e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, em nome de Jesus.